Mentindo para mim? Hoje eu vim falar com vocês sobre um tema muito delicado e é sobre mentira. As crianças mentem e mentem muito. Isso é verdade? Vamos conversar sobre isso. O universo infantil é feito de ludicidade. E o que é a ludicidade? É o criar da criança. É a criança exercitar o seu imaginário. Quanto mais a criança é criativa, quanto mais ela é estimulada, mais ela vai ter aguçado a sua imaginação. É importante pensarmos que o cérebro infantil é um cérebro ainda em formação, ainda em desenvolvimento. A neurociência diz que as crianças, principalmente as da primeira e segunda infância, têm a capacidade de armazenar situações, de armazenar informações muito mais do que nós adultos. Portanto, quanto mais estímulo você der para esse cérebro e esse cérebro trabalhar, os neurônios produzirem as sinapses, melhor essa criança vai se desenvolver, mais imaginativa e criativa ela será. É importante você saber que até os 5 anos de idade, aproximadamente, a criança não consegue ainda distinguir o que é verdade e o que é imaginação. Após os 7 anos de idade, a criança já consegue ter a intencionalidade de mentir, mesmo que o seu filho não consiga ainda definir o que é fantasioso e o que é real. Você, pai, você, mãe, tem o dever de situá-lo. A criança precisa sentir que, ao contar a verdade, ela é admirada por seus responsáveis, sejam eles os pais, os professores ou aquela pessoa que cuida dela. Não sei se vocês são desse tempo, mas eu sou do tempo em que passava o desenho chamado O Fantástico Mundo de Bob. Confere aí. Nesse desenho, o Bob, o menininho, ele tinha uma criatividade muito aguçada. Tudo que chegava para ele era uma fantasia e ele vivia dentro do seu mundo fantástico. E todas as nossas crianças têm essa tendência a ser fantasiosa. Muitas vezes uma criança afirma de pés juntos que aconteceu tal fato. E esse fato, de verdade, aconteceu. Sabe onde? Aqui, ó, na imaginação dela. A imaginação da criança leva ela a patamares de realidade. Por quê? A criança é um ser em construção. O desenvolvimento intelectual dela ainda não deixa ela delimitar o que é real e o que é fantasioso. Se você já pegou uma criança contando uma história e acreditando naquela história, ou você entra na onda com ela, ou você traz ela para a realidade. É importante sempre conversarmos com as crianças para mostrar para ela que o que é verdade é real e ela precisa entender isso. O que é imaginação, ela também precisa perceber que é algo que existiu só ali na cabecinha dela. Nós, professores da educação infantil, utilizamos muito da estratégia de fazer com que a criança imagine, que ela crie situações dentro da cabecinha dela. Nós estimulamos a imaginação de uma criança por meio de histórias, por meio de contos, por meio de brincadeiras em que ela tenha que incorporar situações do seu cotidiano social. Quando nós damos brinquedos para ela, por exemplo, uma boneca,
e ela vive aquela situação ali de brincadeira de mamãe e filhinho, nós estamos estimulando a imaginação e a criatividade dessa criança também. E todo esse contexto imaginário vai fazer com que, no decorrer do seu desenvolvimento, quando ela se tornar uma adolescente e tiver que produzir uma redação, por exemplo, um conto, por exemplo, ela vai ter bagagem imaginativa para poder explorar esse texto e desenvolver um texto bacana, legal e todo contextualizado. Brinque com a criança com atividades que estimulem a sua imaginação e a sua criatividade. Uma das brincadeiras é o faz de conta. No faz de conta, a criança incorpora aquela situação que ela está vivendo e ela vai replicar aquilo que ela encontra na realidade dela. Por exemplo, quando ela brinca com uma boneca, ela vai vivenciar a situação de ser a mamãe daquela boneca. Aquela boneca ganha vida de verdade para essa criança. E a criança vai treinar o seu exercício de ser mãe um dia ou pai. Outra forma importantíssima para que estimulemos a criatividade e a imaginação da criança é ler histórias ou contar histórias. O interessante de contarmos histórias sem mostrar para a criança a imagem, sem darmos referências de imagens para ela, é que a criança vai, no decorrer daquela contação de história, criar as cenas, criar a visualização daquele contexto da história. E isso vai fazer com que a criança desenvolva a sua imaginação e a sua criatividade. Outra dica que eu dou, quando você contar essa história, pare a história no meio e peça para a criança continuar essa história até o final. Você vai ver que aquela história que ela ouviu 1000 vezes antes, ela vai sempre dar outras alternativas para o final dela. Ou, se for uma criança com pouca imaginação estimulada, pouca criatividade estimulada, ela vai replicar aquela história novamente. É importante que esse exercício seja feito sempre, para que a imaginação e a criatividade dessa criança seja estimulada, seja aguçada. Outra dica que eu dou para vocês é fazer música. Isso mesmo. Pode batucar, pode fingir que está tocando um violino. O importante é criar situações em que a criança crie músicas. Monta com ela um instrumento musical. Ou, se vocês tiverem aí na casa de vocês um instrumento, estimule-a a tocar do jeitinho dela. Mas isso vai programá-la para que lá na frente ela consiga desenvolver uma aptidão para música. Outra dica com relação à música é você fazer paródia. Use uma música que a criança conheça bem, que ela saiba o ritmo, saiba os refrãos e peça para que ela reproduza essa música, mas trocando palavras. É sempre bom nós fazermos com que a criança reflita sobre aquilo que aconteceu ou sobre aquilo que ela contou, o que ela disse. Criar situações para que ela pense e ela mesma te responda aquele questionamento vai fazer com que, além dela repensar aquela mentirinha que ela te contou, ela desenvolva a capacidade de se reorganizar e redefinir aquela informação que ela está te passando. Então, na hora em que você for chamar a atenção da criança e dizer: olha, você está mentindo, não diga isso. Diga para ela: vamos pensar comigo. Aconteceu isso, você me disse isso. O que você tem para me dizer com relação a isso que você me contou?
e ela vai desenrolar a história até que essa história verdadeira e não criada seja finalizada nessa conversa. Dica de ouro: não chame a criança de mentirosa, nem chame a atenção dela na frente de outras pessoas. Discuta o assunto com ela e faça com que ela repense aquilo que ela está te contando. É importante que a criança se sinta segura e assim ela vai te dar um retorno positivo. Se a criança se sentir acuada, ela vai reforçar essa mentira que ela está te contando. Portanto, acalente e faça com que ela reflita. Dê à criança a oportunidade de se corrigir. Uma vez que você fez com que ela repensasse sobre o assunto, ela vai ter a chance de reorganizar o seu pensamento e te contar a verdade. Explique para a criança o quanto é importante ela te contar a verdade. Diga para ela que para tudo tem uma consequência. Se ela reafirmar aquela mentira e não contar para você a verdade, ela vai ter uma consequência. E essa consequência tem que ser combinado com a criança. Não é você colocá-la de castigo pensando na vida durante uma hora. Não. É você dizer para ela: você vai sentar ali naquele cantinho, você vai pensar sobre o que aconteceu. Quando você estiver disposta a me contar a verdade, você pode sair. Dê as costas para ela e saia. Faça com que ela permaneça nesse lugar, não de forma agressiva, mas fazendo com que ela reflita a situação. Mantenha a calma, porque uma vez que ela perceber que você está nervoso e está irritado com aquela situação, ela não vai te contar a verdade. Seja um adulto de exemplo. Não faça com que o seu filho conte mentirinhas. Por exemplo, atendeu o telefone, diz que o pai não tá, diz que a mãe saiu. Isso é um exemplo. E desde os pequenos até os grandes, a criança vai te seguir. Você é o adulto referência. Você é quem vai ditar as regras e a criança vai seguir. De uma maneira instintiva ou não. E aí, gostaram das minhas dicas? Se você gostou, deixa o meu joinha, comenta aí embaixo. Tô sentindo falta de muita gente por aqui. Não deixe de compartilhar para que outras pessoas, mais pais, mais mães, mais professores, recebam as minhas dicas. Ative o sininho que tem aqui embaixo para você receber todas as informações e todos os vídeos em primeira mão. Se você não fizer isso, eu vou parar de gravar esses vídeos, tá? Mentirinha! Tchau, pessoal!